Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é terça-feira, dia 11 de outubro de 2022. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será O Espírito Volte a Deus. O texto base para o nosso estudo de hoje, Eclesiastes 12, versos 1 a 7, que diz assim: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir nuvens depois do aguaceiro. E finalmente o versículo 7, que diz assim: e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Quando nós olhamos aqui para esse é um texto que causa uma grande dificuldade na vida de algumas pessoas. Na teologia que estabelecem, principalmente para aqueles que creem na vida pós-morte, numa alma imortal. Hoje existe, inclusive, dentro do cristianismo, algumas pessoas que dizem, ok, a Bíblia é clara, uma exegese que seja honesta da Bíblia, tem que chegar à conclusão de que os elementos da terra, o Adamá, mais o Nefesh, que é o espírito, vai formar uma alma vivente. E a Bíblia deixa claro que a alma que pecar, essa morrerá. A alma vivente é nada mais nada menos do que o ser vivente, do que a pessoa como um todo. A junção dos elementos da terra e ao mesmo tempo dessa energia vital, do espírito, do fôlego de vida. Mas aí eles dizem, tudo bem, vamos esquecer esse assunto de alma. Mas e o espírito? Na verdade, o espírito é que é o senhor da consciência. O espírito é imortal. E o espírito, quando ele volta a Deus, ele se mantém consciente. Porque o texto aqui trabalha, o versículo 6 principalmente vai trabalhar antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço e o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. O Salomão aqui, ele está literalmente falando da morte. Ele usa vários exemplos ou várias imagens. É o fio de prata que se rompe, o copo de ouro que se despedaça, é o cântaro junto à fonte que se quebra, a roda junto ao poço que se despedaça, e finalmente ele vai usar as mesmas palavras que vão aparecer lá em Gênesis 2:7. Lembra de Gênesis 2:7? Isso aqui é interessante a gente voltar, porque nós vimos esse texto ontem. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, Adamá, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, Nefesh, e o homem passou a ser alma vivente, Nefesh Hayah. São essas mesmas palavras que vão aparecer aqui no versículo 7. E o pó volte à terra, pó, Adamá, os elementos da terra, portanto, voltem à terra como o era. E o espírito, o Nefesh, volte a Deus que o deu. O que o texto está dizendo é que a morte, ela é simplesmente o contrário da criação. Eu sei que isso pode parecer redundante, mas na criação o Senhor Deus une os elementos da terra mais o Nefesh. E então forma-se o Nefesh Hayah, elementos da terra mais o espírito igual à alma vivente, ou ser vivente. Agora, você tem o ser vivente e o espírito volta a Deus que o deu. Os elementos da terra simplesmente se transformam em pó. É isso que o Salomão está dizendo. O Salomão não está dizendo aqui que o indivíduo, o espírito volta a Deus e continua numa situação de consciência. Bom, porque se isso realmente fosse uma verdade, nós teríamos que dizer que o espírito, na verdade, já existia antes do processo da criação. Então nós teríamos que chegar ao ponto de acreditar num processo semelhante ao que é mencionado pelas pessoas que creem na reencarnação. O espírito já existe por aí com uma natureza, com uma personalidade, e aí então ele se encarna nos elementos da terra, num corpo. E aí ele vai passando de um momento para o outro. Não é isso que o texto está dizendo. O texto simplesmente diz, como o poder da vida, que é o espírito, vem de Deus, quando acontece a morte, esse poder que vem de Deus e que gerou um ser vivente, junto com os elementos da terra, ele volta para Deus, de onde ele saiu. É isso que ele está dizendo.
Aliás, quando olhamos para o livro de Eclesiastes e o entendemos como um todo, Salomão escreveu esse livro lá no final da sua vida. Salomão, logo no começo de Eclesiastes, ele vai dizendo, olha, tudo aquilo que eu quis, eu busquei e eu consegui. Eu quis prazer e não me vedei nenhum prazer. Eu busquei tudo aquilo que eu quis em termos de prazer. Eu quis riqueza e me tornei o homem mais rico do planeta. Eu quis fama e me tornei o mais famoso. Eu busquei todas essas coisas, mas no final tudo era um vazio, vazio de vazios. E o texto bíblico vai dizer que Salomão foi desencaminhado pelas muitas mulheres que ele teve. Ele se casou com 700 princesas e ainda teve mais 300 concubinas. E as muitas mulheres que ele teve o desencaminharam e fizeram com que ele adorasse aos deuses das nações de onde ele tinha trazido essas mulheres. E o texto bíblico vai nos dizer que no final da sua vida Salomão se arrependeu do seu pecado e voltou a Deus. E então agora já velho e olhando para todos os problemas que tinham acarretado das escolhas erradas que ele fez, ele escreve o livro de Eclesiastes. E agora no encerramento do livro de Eclesiastes, no capítulo 12, ele começa dizendo, olha, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembra do teu Criador lá atrás, lá logo no começo da sua vida. Mas permaneça junto com ele a vida inteira. Não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque não vale a pena. É o Salomão que se quebrou, que se arrebentou, que está dizendo isso. E ele vai dizer, por quê? A única coisa certa que a gente tem é que chegará um momento em que, aí ele vai dizer que o fio de prata vai se romper, que o copo de ouro vai se despedaçar, que vai se quebrar o cântaro junto à fonte, que vai se despedaçar a roda junto ao poço. O pó vai voltar à terra como era e o espírito voltar a Deus que o deu. O que ele está dizendo é isso. Vai chegar um momento em que a morte vai te achar. E todos nós teremos que passar por um processo de julgamento. Mais adiante ele vai falar exatamente sobre isso. Ele vai dizer, jovem, faça aquilo que você quiser, mas nunca te esqueça de uma coisa. O Senhor vai te trazer a juízo por tudo aquilo que você fez. É nesse contexto que o texto precisa ser compreendido. O Salomão não está dizendo que o espírito volta a Deus e continua num estado de consciência. Não, simplesmente o poder de Deus que fez com que os elementos da terra, unidos a esse poder, se tornassem uma alma vivente. Eles agora se separam, a alma vivente não existe mais, o espírito, que é o poder que vem de Deus, volta para ele e os elementos da terra voltam à terra. É só isso que Salomão está dizendo. Então, antes que isso aconteça, aproveita a tua vida e faça escolhas que te colocarão em segurança nos braços do Senhor. Que mensagem poderosa é essa? Eu gostaria de incentivá-lo a pensar na sua vida e nas decisões, nas escolhas que você precisa fazer, se é que ainda não as fez. Tome essas decisões agora, para que a sua vida possa ser uma bênção ao lado do Senhor. E você não tenha que fazer como Salomão, chegando lá no final da vida e dizendo, quanta bobagem que eu fiz. Eu quero orar com você. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos dá oportunidades de podermos fazer escolhas e de viver a nossa vida. Ajuda-nos a viver essa vida em comunhão contigo, em parceria com o Senhor. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?